Algumas das dificuldades mais comuns que aparecem para mim em sala de aula o tempo todo são as seguintes. Veja aí se você se encaixa em alguma. Dificuldade número 1, lembrar regras gramaticais. A pessoa já viu a mesma regra 1000 vezes e ainda não sabe quando nem como aplicar. Quando que eu uso for, quando que eu uso to? Quando que eu uso in, on, at? Como funciona esse negócio de have been, have done? Como que eu faço uma negativa no passado? É I don't worked, I didn't work. Dificuldade número 2, frases que não fazem sentido quando traduzidas pro português, seja pela ordem das palavras, seja porque tem alguma expressão específica. Como que uma frase tipo I'm done pode significar terminei e também cansei? Como funcionam phrasal verbs tipo put off, lay down, slip up? Dificuldade número 3, e essa é especialmente desafiadora, dependência crônica de tradução para entender tudo o que ouve e lê. A pessoa conhece todas as palavras que são ditas numa frase, mas para ela entender a frase leva um tempo, porque tem que passar pela tradução. Se você tem alguma dessas dificuldades, você muito provavelmente está tentando memorizar inglês da forma errada, mas hoje é seu dia de sorte, porque eu vou te mostrar como fazer isso de um jeito que funciona de verdade e o melhor, de um jeito leve e que cabe na sua rotina. Meu nome é Danilo, eu sou teacher aqui na Fluency e se você curtiu o assunto desse vídeo, já se inscreve no canal porque aqui você vai aprender inglês de verdade. Vamos começar pela dificuldade número 1, lembrar regras gramaticais. Eu vou te falar como que eu acho que você está tentando aprender gramática e você me diz aqui nos comentários se é assim mesmo. Você pesquisa no YouTube e assiste vários vídeos falando sobre, sei lá, present perfect, for e to, in, on, at. Daí você vai e faz vários exercícios de completar num aplicativo. Tem gente que é mais analógica, vai lá e compra um livro de gramática e faz os exercícios de completar no livro. Aí depois de fazer tudo isso, na hora de falar, na hora de escrever, você esquece tudo. Acertei? Isso quer dizer que é ruim assistir vídeos sobre gramática e fazer exercício de completar? Não. Mas priorizar esse tipo de estudo não vai consolidar a gramática na sua cabeça. E não consolida por um motivo muito simples. Eu posso estudar 10.000 horas de teoria musical. Se eu nunca botar a mão num piano, se eu nunca tocar um violão, eu nunca vou conseguir expressar aquilo que eu aprendi. Eu vou entender tudo que eu escuto, mas na hora de tocar, eu vou travar. E com o inglês é a mesma coisa. Você precisa aplicar aquilo que você aprende. E não é aplicar fazendo exercício de completar. É aplicar no seu dia a dia, de forma recorrente, com consistência. Então você tá lá vivendo o seu dia, você olha pro relógio e pensa, pô, eu tenho que buscar meu filho na escola. Tá aí uma coisa que você faz todo dia, buscar o seu filho na escola. E tá aí uma frase que você pode praticar todo dia. Eu tenho que buscar meu filho na escola. Daí você vai lá, abre o tradutor ou uma inteligência artificial e descobre como falar essa frase. I have to pick up my son from school. E é aí que as dúvidas começam. Por que tem esse to entre o have e pick up? Por que eu falo pick up e não take? E você pode e até deve buscar resposta para essas perguntas. O que você não pode fazer é ficar bitolado no porquê de tudo. E esquecer que o que você quer fazer é só falar eu tenho que pegar meu filho na escola em inglês. I have to pick up my son from school. Então, se você quer pesquisar, ver vídeo entendendo pontos gramaticais, show, faz isso. Mas lembra de focar em repetir a frase que você fala todo dia. Conforme você vai aprendendo novas frases, você começa a perceber alguns padrões. As regras se repetem e com o tempo, esse tipo de construção vai soando cada vez mais familiar. Até que chega um dia, quando você menos percebe, você tá formando frases usando esse tipo de estrutura sem nem perceber e nem saber explicar por quê. Vira uma coisa intuitiva, sacou? Eu falo isso porque quando eu comecei a dar aula de inglês, os alunos me faziam perguntas que eu não sabia responder. Eu era fluente, aprendi na raça e eu não sabia responder. Essa aqui é um bom exemplo. Por que eu tenho que colocar to entre have e pick up? Eu sabia que tinha que ser assim, mas eu não sabia por quê. Eu tive que aprender o porquê para poder ensinar. Ou seja, no fim das contas, o que você quer não é saber a regra. Você quer saber falar inglês. E para isso você não precisa ser um mestre da gramática. Então para de bitolar em gramática. Começa a aprender frases que você usa no seu dia a dia. E com o tempo, a gramática vai se encaixar na sua cabeça sem que você precise se matar de estudar as regras. Vamos então para a dificuldade número 2. Frases que não fazem sentido quando traduzidas pro português. Vou te contar uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido. A tradução sempre mente. Não existe tradução perfeita. Existem frases que você consegue traduzir palavra por palavra, tipo this is your pen. Essa é sua caneta. Tá aí, palavra por palavra. Só que this não significa só essa. Significa essa, esse e isso. Tá tudo isso contido ali naquela palavrinha. Então, nunca uma tradução é perfeita, tá? Mas existem traduções que são mais imperfeitas que outras. Por exemplo, retomando o exemplo que eu citei lá no começo do vídeo, I'm done. Essa é uma frase que pode ser usada, por exemplo, quando alguém tá cansado de uma situação. Eu não aguento mais meu chefe, não aguento mais essa empresa.
I'm done. Pra mim já chega, cansei. Só que se eu for traduzir I'm done palavra por palavra, I am done, significa eu estou feito. Isso soa bizarro e tentar memorizar dessa forma vai te atrapalhar porque você não fala assim. Se alguém vira pra mim e fala eu tô feito, eu entendo que a pessoa tirou a sorte grande, ganhou um monte de dinheiro, sei lá, alguma coisa assim. Não tem nada a ver com já chega, com cansei. Existem inúmeros exemplos de expressões importantes do inglês que se você tentar traduzir palavra por palavra não dá certo. E eu não vou falar muitas aqui não, mas se você pesquisar depois expressões em inglês no YouTube, tem muito vídeo bom. Mas então como que você faz para gravar o que uma expressão significa se a tradução dela não funciona palavra por palavra? Na verdade é muito simples, você foca na expressão toda como um bloco. Alguns exemplos, ó. I'm done. What's up? Fuck out of here. Thanks, man. Appreciate it. Nenhuma dessas expressões você traduz ao pé da letra, mas depois de ver essas expressões sendo ditas várias vezes, em filmes, séries, etc., depois de repetir várias vezes, imitar várias vezes, elas passam a soar muito natural pra você. Cara, escuta o que eu tô te falando. Saber enxergar frases em blocos de palavras vai jogar o seu inglês lá nas alturas. Mas isso é assunto para outro vídeo, quem sabe em breve. Comenta aqui embaixo que eu quero saber se você quer ver. Mas então é isso, você olha para I'm done, em vez de buscar a tradução de cada palavra, você pensa nela como uma coisa só, cansei, já chega. E aí que vem o truque dos mestres. Você foca no sentimento. Quando você fala cansei, já chega, você traz um sentimento. Então quando você falar em inglês, você também tem que trazer esse sentimento. I'm done. Fuck out of here. No way. Como eu falei, em filmes e séries, essas expressões aparecem o tempo todo. I'm done mesmo, pode reparar. Se você não conhecia, daqui pra frente você vai ouvir muito essa expressão. Repara como as pessoas falam e aí começa a imitar. Foi assim que eu fiz e é assim que todo mundo que aprende faz. A dificuldade número 3, dependência crônica de tradução para entender tudo, tem tudo a ver com isso e também com o que a gente falou sobre a dificuldade de lembrar regras gramaticais. Você já deve ter ouvido falar que aprender uma língua é aprender a pensar o mundo de uma outra forma, né? Isso não é uma metáfora. As línguas têm jeitos diferentes de descrever a realidade. Quando você aprende uma língua nova, você está aprendendo um outro jeito de pensar sobre a realidade. Você não vai conseguir ter acesso à realidade do inglês se você estiver muito apegado à realidade do português. Você precisa se entregar. Me acompanha. Eu falei do I'm done e falei que você tem que focar no sentimento, certo? Juro pra você que eu não sou uma pessoa do teatro, eu gosto muito, mas nunca estudei, nunca pratiquei. Mas eu imagino, alguma coisa me diz que essa coisa de conectar uma frase com um sentimento real deve ter alguma coisa a ver com teatro. Não é papo de doidinho das artes não, tá? É fato que pra ficar fluente numa língua, você precisa se conectar emocionalmente com ela em algum nível. E muita gente sofre porque tá muito preocupado em entender tudo ao pé da letra. E aí a pessoa conhece um monte de palavras separadas, mas quando um nativo junta elas todas numa frase, a pessoa se perde tentando traduzir palavra por palavra. E mais, sofre na hora de falar também porque não pratica se expressar. Só faz exercicinho de completar. Tá vendo como tá tudo interligado? Então como que você vai fazer para se livrar da tradução? A partir de hoje, sempre que você aprender uma frase nova em inglês, você vai lá, traduz ela, faz o de costume. Se tiver dúvida de gramática, pergunta para algum IA, faz tudo. Fez isso, a sua missão é repetir aquela frase até ela sair pela sua boca sem você gaguejar e sem precisar pensar. Só isso. Repetir até falar sem gaguejar e nem precisar pensar muito sobre a frase. É assim que o seu cérebro funciona, é uma coisa linda. Você repete uma parada vezes o suficiente por tempo suficiente e aquilo fica automático. Você sabe o que é The Book is on the Table, não sabe? Você nem precisa traduzir. O que é book? O que é table? Não veio rapidão na sua cabeça? Foi muita repetição que fez isso aí. Com o resto do inglês também vai ser. É assim que todo mundo que aprende faz. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por assistir. Não deixa de se inscrever no canal e a gente se vê na próxima.